Visto as fotos destes últimos, então eu passarei agora a falar a respeito dessas estruturas. Bem, quando se fala no Palácio do Planalto, o presidente, a importância de um chefe de Estado é porque nós temos uma estrutura de presidencialista para governar o país, não é parlamentarista. E eu tenho uma expectativa que um dia, não muito distante, nós venhamos a ter um presidente e uma presidenta, sendo dois, porque o país tem mulheres e homens, então cada um tendo os dois tomando as decisões do país para administrativa. Os ministros continuam administrando, como poderia ser um parlamentarismo com o ministro cuidando da administração pública e o presidente cuidando da parte política de governo. E, bem, todos sabem que nós dependemos dos governos para resolver as questões sociais do país. Vocês viram como foi na questão da pandemia, o país parou, mas não parou totalmente. E por incrível que pareça, nós não quebramos, porque parecia que iríamos quebrar, mas não quebramos. Bem, a partir de janeiro do ano que vem, teremos aí um novo período com um novo presidente, possivelmente, ou o mesmo, e aí teremos um novo período. O voto é muito importante para que possamos garantir a soberania do Estado brasileiro e daquilo que garante o Estado brasileiro, que é o patrimônio público. Então, relativo ao Congresso Nacional, eu tenho a dizer o seguinte: o Congresso Nacional é responsável pela Constituição Federal. A Constituição, ela é aquilo que constitui, através das leis, o Estado brasileiro, normatiza. É um contrato que o povo tem com empresários e com o mundo. Nós temos um contrato em que o país cobra tributos para desenvolver o patrimônio público e as políticas públicas que libertam o povo. E temos os empresários que tratam da parte de produção, chamado de contrato social, porque é um contrato social, ele é socialista. Todas as ruas pertencem ao povo. Todos os parques, praças e jardins, as florestas públicas, reservas florestais, as estradas, as rodovias, os rios, as estações de tratamento de água e esgoto, tudo pertence ao povo, suportado e feita com dinheiro de tributos e contribuições sociais. Temos as praias, o litoral também que pertence ao povo. O petróleo é nosso por isso. Esse petróleo do pré-sal, o petróleo nos pertence ao povo. Nós permitimos que empresas como a Petrobras extraiam o petróleo, elas têm acionistas e tal, e obtêm o lucro. E o Estado fica com uma parte menor porque lá não entra com custo. Assim acontece com rodovias e com ferrovias e com portos, com aeroportos, com a parte elétrica, que nós temos represas que pertencem ao governo e aquelas turbinas para gerar energia, as torres de transporte e todos os lugares onde existe a transformação da carga, né? E
Então, nós temos uma estrutura estupenda, o Brasil tem. Estamos construindo. Até esse século é o século de sacrifício ainda relativo às estruturas públicas. Até o final do século nós vamos estar bem mesmo entre as nações do mundo na questão de infraestrutura, inclusive de educação e saúde. Então, os deputados criaram leis como aposentadoria, deputados do passado, obviamente. Houve uma reforma, a reforma foi decidida por eles e pelos senadores. E leis como salário maternidade, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro-desemprego, que é pago com uma contribuição social chamada PIS, e que, além de pagar isso, daquela remuneração, financia o BNDES, que financia empresas para gerar empregos, é algo maravilhoso. Então, vamos falar de saúde, a necessidade é de mais salas de cirurgia. Isso é mais urgente do que criar novos prédios, porque a fila de espera é de mais de 2 anos. Em planos de saúde, existe fila de espera, mas nós temos que nos equiparar a eles, não deixar as pessoas aguardar. Esse é um problema crônico para ser resolvido. Não podemos ter pessoas nos corredores. Para isso, nós temos que ampliar enfermarias. Tem hospitais, como eu estive em um hospital, em que metade do andar inteiro vazio, tudo vazio, e as salas de cirurgia e de UTI, e lugar para ficar as pessoas que são operadas pós-operatório. Então, espaço não falta em grande parte dos hospitais para ampliar. Salas de cirurgia são baratas, o que encarece um pouquinho são os equipamentos, mas não são tão caros, eles duram razoavelmente, e a mão de obra. Isso aí nós podemos ir fazendo aos poucos, mas não pode ser postergado. Isso tem sido abandonado, não podemos postergar essas coisas. Essa é a parte mais importante. Nós vimos aí o SUS tratando da pandemia e o dinheiro apareceu para fazer aquelas tendas enormes, os hospitais de campanha, e a maioria teve pouquíssimo uso. Então, com o dinheiro que foi gasto ali, daria para fazer salas de cirurgia, quartos para as pessoas ficarem num pós-operatório em vez de ficar numa enfermaria coletiva. Eu sempre falo isso, vou continuar falando sempre. Bem, em seguida, eu coloquei as fotos da esplanada dos ministérios e nós temos ali, eu separei 3 prédios, que é o da saúde, educação, justiça e segurança pública. E não preciso falar sobre saúde e educação, existe um plano de expansão do sistema para vagas da parte de educação básica. Obviamente precisamos também de ensino médio e técnico, aumentar o número de universidades para os estados que têm mais habitantes terem mais vagas, em todos os estados. E hoje nós temos 27% das vagas do país são públicas. E olha, nós somos um país de pobres, tinha que ser o inverso, 27 particulares e o restante públicas, 70% públicas. Então nós precisamos aumentar gradativamente. Já houve acréscimos aí em governos do passado, mas já temos tempos que não se investe nada em educação e saúde. Claro que existiram problemas de recessões e de pandemia, isso deve ser levado em conta, mas
o próximo governo tem que investir em saúde e educação. Ainda houve corte, não podemos ter cortes mais, nós temos que ter investimento em saúde e educação. E aumentar o número de vagas e a qualidade do ensino brasileiro, com treinamento de professores e ampliar a grade com mais matérias, né? Bem, no ensino básico e no médio, e no superior provavelmente também. Temos vagas para cientistas, né? Pós-graduação, mestrado e doutorado, e com bolsa de estudo para isso, como fazem os países de primeiro mundo, porque as pessoas possam se dedicar e os países são mais ricos por isso, porque eles conseguem evoluir mais através da educação. Então, todos sabem disso e todas as correntes. Bem, então, falamos sobre educação, saúde, a justiça é importante, segurança, porque nós temos o Supremo e tem a justiça eleitoral e também tem a segurança pública, que é um problema gravíssimo no Brasil, que o Brasil vem com problemas dentro dessa área, combatendo o crime. Nós passamos um terror no Brasil em muitas décadas. E isso foi reduzindo e diminuindo, mas o país está mergulhado no crime. Isso não é possível. Então falamos aí sobre esses ministérios. Rapidamente, eu quero dizer que nós somos democratas, o patrimônio é público, porque se for privado, não é democracia. Nós temos que ter administração pública, porque se colocarmos a administração privada, o Estado acaba de ser público gradativamente para ser privado. Este é um dos problemas, porque a classe política briga para a manutenção da administração de portos, de aeroportos, em alguns casos, nós podemos dar concessão. Agora, deixar a administração total de alguns ativos, não. Como foi o caso da SEDAI, mas a SEDAI ficou com 1/3 dos funcionários ainda públicos. Precisamos para investir. A Eletrobras é controverso. A gente tem que ver qual vai ser o resultado. E nós temos que trabalhar essas coisas e eu gostaria que vocês entendessem. Eu estou mostrando esses ativos e eu pretendo mostrar muitos outros e aprender edição e essas coisas. Eu sou leigo total e os jovens fazem com a maior facilidade e eu tenho dificuldades. Então, eu estou fazendo esse vídeo nesse sentido e vou encerrar agora. Agradeço a vocês por terem assistido. Um abraço e um beijo para todos e até a próxima.